As eleições de 2026 deverão seguir novas regras. Para isso, as mudanças na atual legislação devem ser aprovadas pelo Congresso até outubro deste ano. Um projeto de lei complementar com várias alterações está em tramitação aqui no Senado. E para falar sobre esse tema, a Cidadania recebe o advogado Sidney Neves, coordenador da ABRADEP, Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, com a experiência de quem já atuou em mais de 1.400 processos no Tribunal Superior Eleitoral. Verdade. Bom, a ABRADEP foi chamada também a contribuir na discussão, na elaboração, na análise desse projeto que está aqui, é o projeto de lei 112 de 2021 da Câmara dos Deputados. Enfim, mas em linhas gerais, qual foi a contribuição que a ABRADEP deu nesse projeto aqui da Câmara? Paulo, primeiramente, muito obrigado, poder estar aqui e falar de um assunto tão relevante, tão importante para a cidadania brasileira, num programa que se chama Cidadania. Então, isso é necessário registrar. É importante trazer a informação para quem nos assiste que o Código Eleitoral ele surge a partir de uma demanda reprimida, haja vista que nós temos hoje um código em vigor desde 1965, ou seja, este ano, em julho deste ano, o código fará 60 anos. E veja que o código veio num momento político brasileiro em que passávamos por um período de restrições às liberdades, Então, a necessidade muito cara desse código surgir agora, de surgir essa discussão, esse debate. Ele tem que ir se adaptando à modernidade, à vida digital, inclusive mais recentemente, às urnas eletrônicas, enfim, à comunicação, que é diferente. Eu costumo dizer que a corrida entre a legislação e as mudanças na sociedade é uma corrida injusta. Está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Porque sempre... E perceba que o código começa a ser discutido ainda na pandemia, A primeira audiência pública ela surge lá num grupo de trabalho que foi criado na Câmara dos Deputados, específico para isso, E ele surge na pandemia e, posteriormente, ele veio em 2021, ele é aprovado na Câmara, Ele surge ali na Câmara como um projeto que para em pé. E ele condensa, eu diria que ele tem 3 vertentes, esse novo código. Ele tem, primeiro, ele é um pouco conservador em relação àquilo que se encontra no Código de 65, e ele pega algumas coisas desse código. Segundo, ele faz um compilado, ou seja, ele reúne diversas contribuições do Poder Judiciário a partir de jurisprudências já consolidadas, julgamentos já consolidados no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. E, por fim, ele traz as inovações, isso que você tocou nesse assunto. As inovações que são justamente aquele tempo perdido, é o tentar acompanhar a evolução social, é tentar chegar pelo menos próximo daquilo que a sociedade anseia e daquilo que nós nos encontramos presentes. Para você ter uma ideia, em relação a essa questão da tecnologia nas eleições, é algo que eu sou muito realista em relação a esse ponto. Eu entendo que vai ser muito difícil a gente conseguir ter uma legislação que esteja próxima daquilo que a gente encontra hoje. Só para você ter uma ideia, mais de 80 mil vídeos sobem na plataforma só do YouTube, em média, em 24 horas. 80 mil vídeos, é muita coisa. E se a gente fosse parar para ver esses 80 mil vídeos, talvez demorasse uma vida inteira para tentar acompanhar e ver esse conteúdo, Então, perceba que esse código ele vem nesse momento com essas 3 vertentes, num momento que tenta trazer uma legislação moderna à frente do seu tempo, que condense aquilo que os tribunais já solidificaram como abuso de poder, abuso de uso indevido dos meios de comunicação, tudo que é novidade, inclusive, em relação àquilo que nós víamos, quando se falava de fake news em tempos atrás, era ainda fake news feita num panfleto. Agora temos a inteligência artificial, nós colocamos uma pessoa falando uma língua que ela nunca dominou, nem sequer conhece, e a voz é dela, a aparência dela, e a gente não sabe se aquilo é verdade ou não, E no caso da propaganda eleitoral, como é que você vai... é impossível você intervir, a não ser que você exerça a censura prévia, que já é um outro problema, Isso. A censura prévia já muito, foi afastada, do processo eleitoral. Não obstante, alguns movimentos surgiram
para se criar mecanismos, antídotos, né, antecipados àquilo que poderia surgir. Só que o que pode surgir toda hora é uma coisa nova. Você acaba de falar agora de deepfake. Deepfake é algo que realmente a gente vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar, não obstante hoje existam na legislação obrigações de se colocar um carimbo, né, uma identificação de que aquele material foi feito com inteligência artificial, não obstante a deepfake seja vedada, né? Então, ou seja, tudo aquilo e perceba que tudo aquilo que é propaganda, ela pega muito mais quando ela é uma propaganda negativa. É claro, e quando você entra com direito de resposta, a falsa verdade, ou digamos assim, aquilo que a mentira já se propagou. Já se propagou. Aí você perde a corrida contra o tempo. E não consegue acompanhar, né? O Poder Judiciário, ele tenta dar as respostas e não consegue acompanhar. Para você ter uma ideia, eu faço parte de um centro que foi criado no TSE, eu represento a advocacia, a sociedade civil brasileira, tem um assento lá nesse sentido, né? Onde estão presentes Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, Ministério Público, Polícia Federal, Anatel, todos reunidos em torno de um único objetivo. Como é que a gente faz para conseguir ter êxito naquelas denúncias que apontam para o descrédito do sistema eletrônico de votação, o descrédito das pessoas? Qualquer pessoa pode pegar uma imagem tua, criar uma deepfake e colocar palavras em sua boca que você jamais proferiu. Palavras de ódio, palavras de desprezo a pessoas em relação à sua cor da pele, em relação à sua sexualidade, né? Então, qualquer pessoa, eu diria assim, qualquer adolescente isso hoje... É incontrolável. É incontrolável. Não tem como controlar. Às vezes, eu tenho uma impressão de que a Justiça Eleitoral ela vai passar a enxugar gelo. Então, a gente precisa, de fato, ter mecanismos eficientes para que, previamente, a gente aponte para a gravidade de utilização desse tipo de artefato, né, tecnológico, né, e que crie esse ambiente nocivo para o processo eleitoral, o ambiente da mentira, que é um ambiente que ninguém quer. Né? Agora, no terreno das coisas que são mais palpáveis e que talvez a gente possa intervir, que a Justiça possa intervir, vamos falar então de dois aspectos que a Abradep pontuou dentro dessas sugestões para o projeto de lei complementar. Vamos falar daquela questão do financiamento de campanha, em que a Abradep expressou a opinião de que talvez devêssemos abrir um outro caminho para que as campanhas não suguem tanto dos recursos públicos. Isso. Correto? Como seria essa saída? Porque, de início, o financiamento público foi proposto como um estabelecimento de uma igualdade da competição. Isso. O fim daqueles grupos, dos lobbies, os grupos de interesses, que a gente sabe que acabou não acontecendo. Isso. É importante frisar, antes até de te dar essa resposta de forma mais precisa, que a Abradep ela reúne hoje mais de 500 associados, né, uma academia brasileira de direito eleitoral e político, e que tem as cabeças pensantes, eu diria hoje as maiores cabeças pensantes do direito eleitoral e da ciência política no Brasil. Foram mais de 80 pessoas em 8 grupos trabalhando no contexto. E um trabalho voluntário e gratuito, né? Ou seja, mirando especificamente a colaboração com o Brasil, com o nosso país, né? Então, essas pessoas todas se reúnem, discutem, debatem o projeto, projetam para o futuro eventuais problemas para tentar fazer uma previsão mínima, para ter previsibilidade no código e apresentam suas sugestões. Importante frisar que desde o primeiro momento, como eu disse lá na pandemia ainda, a Abradep emprestou pessoas, associados para a colaboração com a Câmara dos Deputados. E posteriormente, agora, para o Senado Federal, faz a mesma coisa. Nos reunimos várias vezes com o relator, né, o senador Marcelo Castro. Nesse sentido, é importante ressaltar que o senador sempre foi aberto para, principalmente, lançar um olhar carinhoso sobre essas novidades, né? A preocupação dele é justamente com a lisura do processo eleitoral. Mas voltando a essa questão que você me pontua, o financiamento público era algo que sempre foi defendido por diversas pessoas ao longo do tempo.
né, para trazer um mínimo de igualdade no ponto de largada da disputa eleitoral, né? A gente sabe muito bem que o sistema anterior existia uma influência muito forte do poder econômico, né, e que pessoas que tinham relações com quem detinha o poder econômico, obviamente, saíam em uma vantagem maior em relação a quem não tinha essa vantagem. No atual projeto, há alguma proposta para que mude o financiamento público? A gente está justamente levando essa ponderação. O que acontece? A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que interpretou que naquele momento o sistema de financiamento que existia estava em descompasso com a Constituição Federal, aí o parlamento, obviamente, deu a resposta. Tem que encontrar o caminho apropriado. E o caminho que era curioso, né, que sempre foi debatido e discutido, eu me lembro aqui várias vezes na Câmara dos Deputados, aqui no Senado Federal, eu vim algumas vezes sendo convocado para discutir justamente financiamento público, e existia esse germe, né, do financiamento público que acabou surgindo a fórceps, né, em decorrência da decisão do Supremo. E o que a gente propõe é justamente que a gente, nesse momento, considerando as cifras que o financiamento público alcança a cada eleição, agora já estamos em 5 bilhões, né? Então, 5 bilhões é muito dinheiro do orçamento público, ou seja, do dinheiro do contribuinte para financiar a democracia. A democracia precisa ser financiada. Não existe campanha eleitoral de graça, né? Tem que se gastar um dinheiro para poder chegar ao eleitor, a mensagem ao eleitor da disputa, né? Porém, o que a gente propõe é que haja, de forma paulatina, uma retomada do financiamento privado, não no modelo em que o Supremo rechaçou, mas de um modelo novo, num modelo que crie amarras, que crie diversas... Identifique origem, destinação, que impeça, por exemplo, que aquele que doou tenha contratos com o poder público, ou quem já tem contrato com o poder público não possa aportar recursos no financiamento de campanha. Então, assim, tem uma série de discussões que a gente está levantando e apresentamos já em algumas oportunidades e vamos apresentar novamente agora de uma forma um pouco mais refinada para o relator, buscando a sensibilidade de que o Senado Federal possa, né, avançar nessa pauta. Uma outra questão é o financiamento público intrapartidário, né? Que os partidos querem defender que não haja nenhuma interferência de fora, para que o partido seja autoritário, discricionário, o dono do partido. Digamos assim, o presidente do partido tem a liberdade de destinar a quantidade um pouco mais para esse aqui, ou muito mais para aquele outro. Enfim, isso tem sido contestado várias vezes. O senhor deve ter atuado já em questões dessa especificidade, no sentido de que aí há um conflito entre o direito eleitoral e o direito público, o direito comum. Como resolver isso? Hoje a gente entende que, por exemplo, antes existiam as regras, né? Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar das casadinhas, né? Eu sou candidato a deputado federal, o Paulo é candidato a deputado estadual ou distrital e a gente faz uma casadinha. Às vezes a gente não é do mesmo partido. Então, vem justamente dentro do centro da sua pergunta, né? Nós não somos o mesmo partido. Como é que faz para a gente? Mas a gente é aliado pontualmente. Do ponto de vista ideológico, nós temos uma convergência pontual que um ajuda o outro a se eleger, né, a buscar o voto do eleitor, né, em torno de alguma pauta, em torno de algum assunto específico, né? E aí, como é que faz? Se eu sou de um partido, você é do outro. Bom, antigamente você podia fazer porque o financiamento era privado, então não havia problema nenhum, bastava eu fazer uma declaração informando que aquilo que na minha propaganda, que aproveitava a sua propaganda, a gente podia dialogar, então, ou seja, existia uma doação ali intrapartidária, né, ou interpartidos, né, que essa doação, ela mirava ali justamente buscar uma declaração de transparência para as pessoas saberem como é que você recebeu o dinheiro, de quem você recebeu o dinheiro, para quem o que você está fazendo com o dinheiro e com quem você está dividindo esse dinheiro. Hoje, a gente tem recursos públicos, a gente tem uma dificuldade. Com recurso público, a gente trata o recurso público, não obstante as relações contratuais de uma campanha eleitoral sejam relações privadas, com empresas privadas, não dependem de licitação, não dependem de consulta prévia. E tem que prestar conta, gente. Mas tem que prestar conta, porque
afinal o dinheiro é público. Só que o dinheiro é público e ele é carimbado. Suponhamos, você é o partido A, eu sou do partido B, o seu partido recebe R$500 mil, o meu recebe 1 milhão. A gente vai fazer campanha casada, eu não posso transitar do meu dinheiro que recebi do meu partido, porque a verba é carimbada, com o seu partido, porque aí tornaria Seria caracterizar uma promiscuidade. Isso, é uma promiscuidade que interfere no processo eleitoral, porque o seu partido que, por algum motivo legal, não recebeu a mesma quantidade de dinheiro que o meu, número de representantes, o número de eleitos, o número de votos, critérios que foram estabelecidos pelo legislador, essa relação ela passa a ser justamente como você rotulou, de forma muito apropriada, uma promiscuidade eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral intervém e muitas vezes caça mandatos em relação a essas peculiaridades. Quem se queixa dessa distribuição alegadamente injusta de recursos são as mulheres, né? E que se queixam também de que as multas pelo não cumprimento da distribuição de recursos a que elas teriam direito são muito vagas, muito brandas. Né? E que isso existe alguma proposta de mudar nesse projeto de lei? Essa Sendo questão... que a autora, a senadora, a deputada Soraya Santos, né? Isso. Já ao longo desse debate, perceba, o debate começa em 2021, aqui nessa casa, né, no Senado Federal, e ele passa a evoluir. Em 2023 já muda o debate, já mudam as discussões, e agora nós estamos em 25 com outras discussões. Ou seja, o código, ele nasce antigo e ele começa a se modernizar no curso, na corrida para sua aprovação, perceba, né? Então, essas matérias relacionadas principalmente às ações afirmativas, tanto para mulheres como para pessoas negras, são matérias que, de fato, elas miram a ausência de uma representatividade equânime com aquilo que a gente encontra no retrato social. As mulheres hoje são maioria no nosso país, porém, elas também no eleitorado, porém, elas são minoria nos parlamentos, né? No Parlamento Federal, nos estaduais e nos municipais, né? E aí a gente tem essa dificuldade. Parte-se do pressuposto que o dinheiro seria a única, nesse momento, né, a única hipótese de se buscar essa equalização, esse equilíbrio na representatividade. Haja vista a subrepresentação ser algo latente. Hoje, nós temos no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados de forma especial, 18% de cadeiras ocupadas por mulheres. Pessoas negras, nós temos 26% de cadeiras. Muito pouco. Muito pouco em relação àquilo que a gente encontra na sociedade, né? Nós temos mais de 52% de mulheres e mais de 56% de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, que são as pessoas negras. Então, perceba que a gente tem um descompasso. E aí, só que a gente sabe que muito bem que não é só o dinheiro que resolve esse problema, né? Existem outros caminhos também. E aí veio um caminho proposto pelo relator agora, no seu último relatório, de reserva de cadeiras. Reserva de cadeiras, ou seja, não mais a reserva de vagas para a disputa, que é vinculada também à reserva, à cota, né, de financiamento de campanhas. Para as mulheres... Para as mulheres. É de 30%? Não. Hoje, na legislação, nós temos 30% reservado para vagas de disputa, né? Ou seja, não é cadeira. Certo. E o Supremo veio posteriormente e entendeu que esse número de 30% também, em decorrência do financiamento público de campanhas, deveria também ser reservado, haja vista que decorre do orçamento público. Então, nada mais natural... Ou seja, 30% das cadeiras nas assembleias e na Câmara dos Deputados serão reservadas para as mulheres? Não. O projeto hoje propõe 20% de cadeiras. Só que, de forma bastante... Isso passa? Então, eu tenho uma dificuldade em relação a isso, porque, por exemplo, hoje nós já temos 18% de mulheres ocupando. Quase chegando. Já está quase chegando. A mudança não seria tão justamente, radical, a mudança não seria radical, a mudança não seria sentida. Essa é a verdade. E o fato de você fazer a reserva de cadeiras, ela pressupõe uma outra dificuldade, Paulo. Nós precisaríamos ter, dentro do sistema, e aí a reforma ela passa a ser uma reforma de regras aplicáveis à eleição e passa para ser uma reforma estrutural, política, né? Porque você, ao mesmo tempo em que você estabelece vagas para mulheres reservadas, cadeiras, você tem que também estabelecer, por exemplo, as listas fechadas no processo eleitoral. Porque como é que você vai destinar
A conta não fecha. Como é que você destina esse 20% num sistema proporcional hoje que vence, que você tem duas disputas? Aí você suscita uma outra discussão. Que é a livre escolha do candidato. Isso aí. Então, já é um problema que a gente já viveu no passado. Já é um problema pretérito. Né? Então, assim, para que uma coisa dê certo, você precisa necessariamente de outra coisa. Então, há uma discussão muito forte em torno disso. Eu entendo que isso pode até passar, mas que não atende aos anseios, principalmente das mulheres que são muito mais engajadas nessa busca dessa representatividade equânime, né? Quanto à criação de novos partidos, parece que a lei hoje estabelece que a condição para que um novo partido possa pleitear a sua inscrição, seja que ele tenha tido o número de assinaturas 0,5%, 0,5% dos votos válidos para as cargas, a Câmara dos Deputados na eleição passada. E agora subiria para 1,5%, ou seja, triplicaria. Do ponto de vista de fidelidade partidária, de termos menos partidos e maior representatividade, isso parece correto, não? Parece correto. Parece que o legislador está lançando um olhar preocupado daquilo que em outros tempos ele não tinha. Porque a nossa Constituição ela prevalece no princípio basilar a pluralidade de partidos, né? Você pode ter um número plural de partidos que você consiga ter dentro de um sistema político. Ao mesmo tempo, você está diante de cláusulas de barreira, que é essa que você coloca. Ou seja, de aumentar e ampliar... Que já tem, mesmo essa cláusula já vem causando... Alguns partidos já estão deixando de existir porque não alcançaram. Por exemplo, recentemente o PSDB anunciou que mais um pouco à frente vai fazer uma convenção para fazer uma unificação, uma fusão com o Podemos. Né? Aí você já tem um outro movimento, que é a União Brasil, fazendo uma frente parlamentar com o Progressistas, mas que projeta para o futuro uma possibilidade de se criar um outro partido, um novo partido. Então, assim, perceba que as coisas estão se movimentando para se adequar àquilo que, para nós, brasileiros, parece algo realmente muito estranho. As pessoas sempre se perguntam, existe espaço para 34 ideologias, 35 ideologias, que é o número de partidos hoje? Hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, salvo engano, você tem 27 partidos com representação. Basta, por exemplo, um partido ter um único deputado para ele ter legitimidade para bater as portas do Supremo e judicializar a política. Então, você tem uma série de problemas. Quando o legislador mira nesse incremento de partidos, criando dificuldades, criando barreiras, ele mira também nos efeitos consequenciais, que é justamente o equilíbrio entre os poderes. Porque quando se busca e se bate a porta do judiciário, o judiciário vai dar as respostas. Necessariamente. E aí a política ela está entendendo que ela precisa resolver os seus problemas na arena apropriada, que é a arena da política, que é aqui no parlamento, que é onde acontecem os debates de forma calorosa, de forma apaixonada, né? Nós estamos chegando aqui quase ao fim do nosso tempo, então eu queria levantar um outro tema aqui, que é a questão da desincompatibilização dos agentes da lei, que chegaram a propor que fosse de 4 anos. 4 anos sem que oficiais do Exército, sem que militares, sem que policiais, sem que, enfim, guardas municipais e outros que tenham função pública tivessem que ficar afastados. Me parece um certo exagero isso, né? Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem sempre movimentos de ação e de reação. Perceba que o financiamento público ele surge a partir de uma ação do Conselho Federal da OAB perante o Supremo, porque discutia justamente aquela forma de financiamento em decorrência de processos judiciais que surgiram naquele momento, né, de forma temporal, né, essas operações, e aí vem a solução. Aí agora vem uma nova solução, que é essa discussão, né, relacionada especificamente a isso. Então, ou seja, a gente sempre está num movimento cíclico de ação e de reação. Óbvio que nesse cenário a gente também está diante de um sistema de ação e reação, né? de uma polêmica entre ação e reação. Eu entendo que, de forma específica, a gente vai buscar, a gente vai necessariamente tentar encontrar um meio termo, né?
Quando surge essa questão direcionada especificamente para agentes públicos, surge sem levar em consideração um assunto muito forte no Poder Judiciário, né, na legislação eleitoral, que é o abuso de autoridade, o abuso de poder político. Então, ou seja, esquece-se de discutir o abuso de poder político como efeito consequencial de uma ação, por exemplo, um promotor de justiça, um juiz que lança mão de um populismo jurídico, né, de um populismo judiciário em busca de uma popularidade para depois se projetar a ser candidato. Então, foi em torno disso. Da mesma forma, em relação a agentes de segurança pública, né? A gente viu muito ficar presente, né, agentes de segurança pública que se tornaram youtubers. Né? Isso me parece mais assim uma questão daquele que ficou incomodado porque o outro está aparecendo muito. Isso, né? é isso. Então, assim, a política ela sempre ajusta e assume um papel de reação. E essa reação eu entendo que foi desproporcional. 4 anos é muito tempo para se tirar alguém da vida pública, abrindo mão de remuneração, de salário, do sustento da sua própria família, para se projetar depois na política. Entendo que, assim, tem que balizar e equilibrar. O caminho do meio sempre é o melhor. Então, ou seja, reduz, na nossa concepção, a redução do tempo é algo que é necessário, mas, ao mesmo tempo, aliando com aquilo. Se você abusou do poder político, puna-se quem foi o abusador, né? Então, na nossa concepção, é isso. Doutor Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui. É claro que o projeto é algo descomunal. 900 artigos. Né? Exatamente. Espera-se que daqui até outubro se chegue a uma boa conclusão para a população. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estarão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.